Hello everyone! Hoje nós vamos falar sobre o Past Simple. Nós vamos ver como fazer uma frase afirmativa, como fazer uma frase na negativa e como fazer pergunta. Fica até o final porque nós teremos também algumas dicas de como ajudar você a melhorar o seu aprendizado do Simple Past. Para você que não assistiu o primeiro vídeo dessa série, volta lá na playlist e vê o vídeo sobre aspectos dos tempos verbais. Esse vídeo ele é muito importante porque ele vai te ajudar a entender todos os outros vídeos que vão falar sobre tempos verbais. Então volta lá e assiste o vídeo. O que é o Simple Past? Aqui nós temos o tense e temos o aspecto simples. O tense é o passado e o aspecto é simples. Lembra quais são as características que o aspecto simples traz ao tempo verbal? Isso mesmo. Ele dá estaticidade ao verbo, à ação. Ele diz, ou ele informa que aquela ação é um hábito, que é uma verdade geral, que é um fato. Então, quando eu falo de past simple, eu falo de ações que aconteceram no passado e que estão no passado. Ou seja, estão completas. Porque elas não voltam, elas estão lá no passado, estaticamente lá no passado. Elas aconteceram. Um exemplo. I was in Brazil last week. Eu estava no Brasil semana passada, last week. Se essa frase, essa sentença, ela é verdadeira, então ela se encontra lá no passado, não tem como mudar, porque ela já se completou, já se findou e se fincou no passado. Esse passado não muda. Another example is this one. She went to the cinema. Ou seja, ela foi para o cinema ou ao cinema. Se ela foi, já foi. É uma ação que não muda mais. Está estática lá no passado. Nós já temos 2 vídeos sobre 2 tempos verbais diferentes. O primeiro foi sobre o Simple Present. Se você não assistiu, vai lá e dá uma olhadinha. Vimos que no Simple Present tem 2 auxiliares. Do e does. Vimos também no Present Continuous que o verbo to be é o verbo auxiliar desse tempo verbal. Agora, no Past Simple, nós temos um outro auxiliar que pertence a esse tempo verbal. Que auxiliar é esse? Vamos voltar lá para a tela. O auxiliar do Past Simple é o verbo did. Esse verbo did, ele é um verbo auxiliar. Então, se você for traduzir ele na sua cabeça, ele não tem tradução. Nós temos o did, que é o passado do verbo do. Nesse caso, quando ele é o passado do verbo do, ele significa fiz. Porém, quando ele é um auxiliar, o auxiliar did, eu não traduzo. O auxiliar, lembra, ele está lá naquela minha sentença para me informar de que aquela sentença, ou o verbo principal daquela sentença, está conjugado no passado. Ou seja, toda a sentença ela está no passado. É essa a função do auxiliar. Auxiliar o verbo principal. No caso do auxiliar did, ele diz que o verbo principal está no passado. Qual passado? No past simple. Como que nós formamos uma afirmativa no past simple? Aqui eu coloquei a estrutura. Nós começamos com o sujeito, depois vem o main verb, que é o verbo principal, que nesse caso estará no past simple, mais o objeto. Como exemplo, nós temos essa primeira frase aqui. I was in Brazil last week. Qual é o sujeito? I. O verbo principal nessa sentença é o verbo to be, no passado, que é o was. E o restante da minha sentença eu vou chamar de objeto. Como que eu transformo essa sentença aqui numa negação? Se você viu os 2 últimos vídeos, você sabe como é que faz. Eu sigo essa estrutura aqui. Primeiro vem o sujeito, que nesse caso é o I. Depois vem meu verbo principal, que nesse caso é o verbo to be, no passado, was. E depois vem a partícula not, depois do verbo principal. Então ficará I was not in Brazil last week.
Eu não estava no Brasil semana passada. Como que eu transformo agora essa mesma frase em uma sentença interrogativa? Isso mesmo. Como eu tenho o verbo to be, ele vai lá para o início da nossa sentença. Vai ficar: Was I in Brazil last week? Lembra que eu falei no nosso primeiro vídeo que o verbo to be ele tem superpoderes? Isso mesmo. Quando o verbo to be estiver na sentença, ele vai tomar a dianteira e vai fazer a pergunta. Se o verbo to be estiver na sentença, eu não preciso do auxiliar. Eu só preciso do auxiliar quando o verbo to be não está na minha sentença. Nesse caso, o verbo to be está na sentença. Então, ele, sendo o verbo principal, main verb, ele vai para o início da minha sentença e transforma ela numa pergunta. Was I in Brazil last week? Mas agora, quando eu não tenho o verbo to be na minha sentença, como é que fica? Eu coloquei esse exemplo aqui. She went to the cinema. Isso é uma afirmativa. Termina com ponto final. She went to the cinema. Na sua opinião, tem verbo to be nessa sentença? O que você acha? Tem verbo to be aqui? Isso aí, não tem o verbo to be. Qual é o verbo principal dessa sentença? Isso mesmo, é o verbo went, que é o passado do verbo go. Ele é o meu verbo principal aqui nessa sentença. She went to the cinema. Ela foi ao cinema. Como que eu transformo essa sentença que não tem o verbo to be nela numa negativa? Olhem a estrutura. Eu tenho sujeito, tenho verbo auxiliar depois do sujeito. Qual é o verbo auxiliar? É o verbo did, que é o verbo auxiliar do past simple. Então vai ficar she did. Depois do did vem o not. She did not. Ou eu posso usar a contração. She didn't. Went to the cinema. Went? Nananina não. Nós também já conversamos sobre isso lá no Simple Present. Quando eu tiver o verbo auxiliar na minha sentença, ele já me diz que o verbo principal está no tempo verbal que ele indica. Nesse caso, did é o verbo auxiliar do past simple. Então, ele indica que o verbo principal está no past simple. Desse jeito, eu não preciso conjugar o verbo. Eu apenas coloco o verbo na sua basic form, ou seja, na sua forma básica. Não preciso conjugar. Então, ao invés de ficar she did not went, é she didn't go. She didn't go to the cinema. Ou seja, ela não foi ao cinema. Agora, como que eu transformo essa sentença em uma pergunta? Não tem o verbo to be. Então eu preciso do auxiliar. O auxiliar é que vai lá para o início da sentença. Nesse caso, past simple, o auxiliar é o did. Então vai ficar did she went? Nananina não. Did she go? Did she go to the cinema? Question mark at the end of my sentence. Did she go to the cinema? Ela foi ao cinema. Assim como no present continuous, nós também temos algumas regrinhas de spelling, de escrita, ortografia no past simple. Vamos ver quais são as regrinhas. Primeira regra de spelling ou ortografia. Se o verbo terminar em i, coloca-se d no final do verbo. For example, o verbo move becomes moved. Segunda regrinha. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante ou CVC, dobra-se a consoante final e adiciona ED
no final do verbo. Por exemplo, o verbo stop. Eu tenho consoante, vogal, consoante. Desta forma, o verbo ficará assim, ó, stopped. Esse P ele vai dobrar. E eu acrescento ed. Terceira regrinha. No entanto, nós não dobramos a última letra se o verbo terminar em W, X ou Y. Apenas adicionamos ed no final do verbo. Veja os exemplos. O verbo mix. Mix terminou com X. No past simple fica mixed. Eu só acrescento ed. O verbo show terminou com W. Ficará showed. Play ficará played. A quarta regrinha me diz que se o verbo terminar em consoante mais Y, nós tiramos o Y e adicionamos a letra I no lugar. E depois, logo em seguida, adicionamos ed. Como é o caso de carry, o verbo carry. Nós tiramos o Y e acrescentamos IED, que ficará carried. Regrinha número 5. Se o verbo terminar em vogal mais Y, nós adicionamos apenas o ed, que é o caso do verbo play, que ficará played. Perceberam que o verbo to be, como mencionado anteriormente, ele tem grande importância nesse tempo verbal? Porque se ele estiver na frase ou na sentença, ele vai tomar a dianteira, ele será o verbo principal. Por isso, nós devemos saber quais são as conjugações do verbo to be no past simple. E é muito fácil, porque nós só temos duas conjugações do verbo to be no past simple. A primeira é was e a segunda é were. Quando que eu uso was? Was eu só uso para o singular. Então eu vou utilizar o was com I, he, she, it. E o were eu uso para as pessoas do plural, que são you. No caso de you, ele tanto é a segunda pessoa do singular quanto a segunda pessoa do plural. Por isso, nós utilizamos were com ele e não utilizamos was. Were, you, we, they. São as pessoas que nós utilizamos com o verbo to be, were. Vamos lá para a tela que agora chegou a hora das dicas. O past simple é um tempo verbal muito importante. Essas regrinhas que eu acabei de passar para vocês são as regrinhas de conjugação dos verbos regulares do past simple. Porém, nós temos verbos que não são regulares. Nós chamamos eles de verbos irregulares. Por que eles são irregulares? Porque eles não mantêm uma forma ao longo da conjugação. Por exemplo, o verbo cut, cortar, to cut, vai ser cut no present, simple present, vai ser cut no past simple e vai ser cut no past participle, que é o passado do particípio. Então ele não muda. Outro exemplo que muda, mas que é irregular, é o verbo to break. To break é a forma básica, infinitiva, quebrar. Broke, past simple, e broken, past participle. Esses verbos irregulares, nós não temos regrinhas de conjugação. Algumas vezes, esses verbos eles vão mudar, em cada tempo verbal, ele vai mudar de forma. Outras vezes, eles não mudarão, continuarão os mesmos. Há outros verbos que talvez ele mude no past simple. Porém, quando chega no particípio, ele tem uma outra forma, uma forma irregular. O verbo to be, como mencionado nos vídeos anteriores, ele é um verbo irregular, por isso que ele muda toda hora. Ele é am, is, are no presente, no passado, was, were. Não existe uma regrinha para verbos irregulares. Não existe regra. O que você tem que fazer? Primeira dica, não tente decorar os verbos irregulares. Faça frases que sejam engraçadas ou que sejam significativas para você. Não tente decorar uma lista de verbos irregulares. Isso será muito cansativo, dará muito trabalho e será muito pouco efetivo.
o melhor é fazer isso que eu acabei de falar. Pegue os verbos irregulares que você for encontrando e faça frases, faça sentenças que signifiquem, que sejam engraçadas, que te lembrem alguma coisa. Essa primeira dica nos leva à segunda dica. Óbvio, você pode utilizar um caderno de anotações para anotar essas sentenças. Porém, o que eu recomendo é que você utilize um programa de memória espaçada, como o Anki ou o Quizlet. O meu favorito é o Anki, apesar dele ser super simples, não ter uma interface sexy, como dizem na internet, porém, ele é super efetivo. Eu já utilizei ele bastante, utilizo até hoje, posso dizer que funciona. Como que você vai utilizar o Anki? Você vai criar uma conta nesse aplicativo e vai criar flashcards nele. Na primeira parte do flashcard, você pode colocar o verbo, ou você pode colocar a própria sentença que você escreveu utilizando o verbo irregular, e atrás você pode colocar a tradução dessa frase. Desse jeito, quando você olhar para a primeira frase em inglês, você vai tentar se lembrar o que significa aquele verbo. Quando você virar, se você acertou, tem 3 opções na barrinha inferior. Quais são as opções? Fácil, normal e difícil. Se você disser que foi fácil, ele vai voltar essa cartinha, essa informação, daqui a um dia, 2 dias. Então, quando você voltar daqui a um dia, ele vai retornar para você essa mesma sentença, que você disse que era fácil. Se você falou que era normal, ele vai voltar daqui a 2 dias. Se falou que é difícil, ele vai voltar daqui a 10 minutos. Com o tempo, vai espaçando a quantidade de tempo que se leva para você ver novamente essa informação. Depois de um bom tempo fazendo esse exercício, você vai ver que todas essas informações que você viu nos seus flashcards, elas estarão instaladas na sua memória de longo prazo. É muito legal esse aplicativo. Dê uma chance a ele. A próxima dica, a dica número 3, é que você bata um papo com o ChatGPT para celular. Já tem uma versão do ChatGPT para celular em que você pode conversar com ele. Nessa conversa, você pode pedir que ele te corrija e que ele te ajude a memorizar ou a aprender os verbos irregulares da língua inglesa. Essa função do ChatGPT é uma mão na roda. Sem mais, eu coloquei aqui na descrição do nosso vídeo algumas referências, alguns links de exercício para que vocês possam ir lá no site da British Council e fazer esses exercícios. No site que eu disponibilizei aqui, tem tanto a parte teórica quanto a parte prática, que são os exercícios. Óbvio, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu respondo. Como sempre eu digo, ou eu respondo no próprio comentário, ou eu faço um vídeo contemplando a sua pergunta. Lembrando que essa série de vídeos de gramática ela é baseada num curso que eu ministrei recentemente, um curso de gramática básica. Serve como um reforço para aqueles que assistiram o curso e para você que está aqui me vendo pela primeira vez, ou que não fez o curso, mas tem interesse em aprender a gramática básica da língua inglesa, que você possa aproveitar essas informações que estão sendo divulgadas com você. Por isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele colega, aquele amigo que também está precisando aprender a gramática básica da língua inglesa. And I see you in the next class. Bye bye!